Item 2 da pauta. Projeto não terminativo. Altera a resolução do Senado Federal, número 93, de 1970, o Regimento Interno do Senado Federal, acrescentando os parágrafos 3º e 4º ao artigo 99, para disciplinar o comparecimento trimestral do presidente do BNDES à Comissão de Assuntos Econômicos em audiência pública, a fim de expor e discutir a execução e os fundamentos da política de financiamento de investimentos em todos os segmentos da economia nos quais o banco atua, incluindo-se as dimensões social, regional e ambiental. A autoria do senador José Agripino, a relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira. Sua Excelência está com a palavra. A presidência informa que concedeu vista ao senador Sérgio Souza por 2 reuniões. A matéria está em pauta. Senhor presidente, eu já apresentei o meu relatório a respeito dessa matéria. A relevância da matéria, da proposição do senador Agripino, ela é autoexplicativa, além dos argumentos que já constam no meu parecer e, sobretudo, das manifestações do próprio autor, o ilustre senador Agripino. Entretanto, senhor presidente, eu queria fazer apenas uma modificação no meu parecer com a plena concordância do autor. E espero contar também com o sufrágio do senador Sérgio Souza, que pediu vista. No sentido de tornar esta frequência, essa presença, que é absolutamente fundamental para que o Congresso possa acompanhar, fiscalizar, debater os rumos dessa instituição, cuja atuação, inclusive numa parceria às vezes pouco responsável, muitas vezes, com o Tesouro Nacional, para que o Congresso, dizia eu, possa acompanhar e discutir os rumos, as opções do BNDES. Agora, ao invés de uma presença a cada 3 meses, a semelhança do que ocorre hoje com o presidente do Banco Central, eu queria propor uma presença a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Creio que seria uma solução que não vulgarizaria a presença do presidente do BNDES e, ao mesmo tempo, nos daria, com a frequência razoável, o contato com essa autoridade. Sem prejuízo, evidentemente, de quando convidado. Aliás, o atual presidente do Banco Central sempre se dispõe a comparecer à comissão, ao Senado, ao Congresso, sempre que convidado. Mas sem prejuízo dos outros convites, 2 vezes por ano. Senhor presidente. Para discutir, senhor presidente, como autor da substitutiva. Vamos entrar no processo de discussão para iniciarmos o processo de votação. Essa matéria está madura e pronta para ser votada, espero. Senador Sérgio Souza, senador José Agripino, que é autor da matéria, senador Cássio, senador Ricardo, senador Pedro Táxi. Eu peço à secretaria para me ajudar. Senador Sérgio, senador Agripino, senador Cássio, senador Ricardo, senador Táxi. Senhor presidente, esse é um projeto que já está na 3ª sessão seguida, em razão de um pedido de vistas que fiz, e conversei neste período com o senador Agripino, com o senador Aloysio, de que, de fato, a obrigatoriedade era trimestral, a obrigatoriedade de vir aqui o presidente do BNDES a cada 3 meses, se nós considerarmos que o Congresso Nacional funciona em média 10 meses, então ele virá aqui a cada praticamente 2 meses e alguns dias. Talvez fique exagerado, até mesmo porque esta casa, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal, pode convidar ou convocar a qualquer momento qualquer autoridade, inclusive o presidente do BNDES, que estará na próxima semana na Comissão de Assuntos Econômicos a convite daquela comissão. E já não será a primeira vez que está aqui este ano no Congresso Nacional. Eu sugeri, na forma de substitutivo,
tendo em vista que é muito diferente o Banco de Desenvolvimento Social do Banco Central. O Banco Central controla a economia, a inflação, a movimentação das moedas estrangeiras, como, por exemplo, o dólar, atua diariamente. O BNDES não, ele atua em políticas de longo prazo. Eu sugeri, através de um substitutivo, já distribuído a todos, as senhoras e os senhores senadores, de que tenhamos a obrigatoriedade de estar aqui o presidente do Banco Central, do Banco do Desenvolvimento Social, uma vez por ano. Ou seja, no início do ano, no mês de março ainda, é assim que coloquei no parágrafo 3º do artigo 99, que é o artigo do regimento interno que trata. E no parágrafo 4º, inseri a seguinte expressão: a audiência de que trata o parágrafo 3º, que é a audiência no mês de março de todos os anos, ocorrerá no mês de março de cada sessão legislativa e conforme as competências estabelecidas pelo artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal, sempre que os membros da comissão assim o deliberarem. Este artigo trata especificamente das competências da Comissão de Assuntos Econômicos. A obrigatoriedade de vir uma vez no início do ano e sempre, se for mais 2, 3 ou 4 vezes, sempre que aquela comissão assim o quiser. Então, senhor presidente, esse é o substitutivo que apresentei a esse projeto de resolução. Eu peço a compreensão e o apoio dos meus colegas, se nós pudéssemos avançar nesse sentido. Obrigado. Com a palavra o senador autor, o senador Zé Agripino. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, o que é que me moveu a apresentar esse projeto? A necessidade do Congresso Nacional participar da alocação de recursos dentro de um processo de economia dinâmica de uma instituição financeira que foi criada para gerar desenvolvimento, mas que principalmente hoje vem operando em grande medida com recursos públicos. Como recursos públicos? Recursos decorrentes da captação por parte do Tesouro, através de letras do Tesouro, pagando juro alto e transferindo para o BNDES, que está se transformando numa espécie de caixa única do governo. O Congresso Nacional puderam opinar. A economia é dinâmica, ela muda a cada mês. Por que eu estou propondo que ele venha a cada 3 meses? Senador Sérgio, a economia do Brasil muda de perfil, muda de tendência a cada mês. O BNDES hoje é o principal órgão financiador do desenvolvimento. Sobre a atuação do BNDES, pairam dúvidas. Eu não quero dizer questionamentos, mas dúvidas. Por que tanto dinheiro para o Friboi? Por que tanto dinheiro para as empresas de Eike Batista? São perguntas que podem ter respostas convincentes ou não, mas que o Congresso Nacional tem a obrigação de fazer. Não é que queira fazer, tem a obrigação de fazer, porque, repito, o BNDES hoje atua empregando recursos próprios, mas recursos também transferidos pelo Tesouro Nacional, recursos captados no mercado financeiro, captados da poupança dos brasileiros, pagando um juro menor do que o juro cobrado pelo BNDES. Claro, o BNDES é um banco de fomento, é um banco de desenvolvimento. Tem que empregar realmente dinheiro a juro subsidiado, eu concordo com isso. Mas que o Brasil saiba, que o Congresso Nacional saiba. O objetivo é só esse. Eu conheço o Dr. Luciano Coutinho, eu tenho por ele o maior respeito e a maior admiração. Conheço pessoalmente ele. É um homem íntegro, um homem correto e competente. Mas o BNDES está acima de Luciano Coutinho. É uma instituição que passa de governo para governo. Quem é oposição hoje pode ser governo amanhã e vice-versa. E a nossa obrigação como brasileiros é fiscalizar os bons negócios do Estado brasileiro. Por que eu, portanto, solicitei que viesse 3 vezes? Por conta da dinâmica da economia brasileira. Nós estamos passando por turbulências muito fortes. Muito fortes. Então, de 3 em 3 meses, você poderia atualizar. E tem mais um detalhe, como aqui foi colocado por Vossa Excelência, senador Sérgio. A qualquer momento,
Você pode apresentar um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos e os senadores deliberarem pela convocação. Só tem um detalhe aqui, da hora que existia um projeto de lei aprovado que sinaliza para a presença do presidente do BNDES a intervalos de tempo, tudo que for ação do BNDES vai estar já sob o aviso de que aquilo vai ter que ser objeto de prestação de contas ao Congresso Nacional. Então, é um alerta que se coloca para que aquilo que, se for bem feito, que seja melhor, mais bem feito ainda. Porque o Congresso Nacional vai estar atento, porque de 3 em 3 meses vai a diretoria do BNDES comparecer ao Congresso para responder às indagações, aos questionamentos e às dúvidas. Agora, ao final, eu quero concordar com a colocação feita pelo senador Aloysio Nunes, e concordando com Vossa Excelência que a qualquer momento a comissão pode deliberar, que juntemos o objetivo de dar ao BNDES a informação de 6 em 6 meses ou 2 vezes por ano vai se querer a presença do BNDES para responder aos questionamentos e às dúvidas, mas vai haver 2 vezes por ano. Eu concordo em que haja 2 vezes por ano e pediria que o senador Sérgio Souza, para que concordasse com os termos do relatório do senador Aloysio Nunes e nós pudéssemos prestar mais este serviço ao Brasil. É a minha opinião, senhor presidente, de acordo aos termos da manifestação do senador Aloysio Nunes Ferreira. Com a concordância do autor e líder senador Agripino, nós caminhamos para uma solução do projeto. Com a palavra para continuar discutindo, o senador Cássio Cunha Lima, depois o senador Ferraz, senador Táxi. E aí, por fim... Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente louvar a iniciativa do sempre brilhante, atuante e competente senador José Agripino, bem como o trabalho realizado pelo senador Aloysio Nunes e a contribuição trazida para o não menos talentoso senador Sérgio Silva, dentro de um debate que Sérgio Souza, dentro de um debate que julgo importantíssimo para o Brasil e notadamente para o Senado Federal. Preocupa-me muito a desfuncionalidade do arranjo institucional brasileiro. Essa desfuncionalidade tem provocado verdadeiras aberrações. Ontem vivemos uma delas. O Senado Federal, que dentro desse arranjo institucional existe para representar os estados, e é por isso que somos 3 em qualquer ente federado, não importa a dimensão territorial, não importa a relevância econômica, não importa a expressão populacional, estamos aqui para representar os nossos estados. E este Senado votou contra o interesse dos estados que representa e dos municípios também, ao manter o veto da presidente Dilma no item que protegia as receitas estaduais das desonerações realizadas pelo governo federal. Desonerações com as quais nós concordamos, compreendemos a necessidade de adoção de medidas macroeconômicas para o bom desempenho da nossa economia. Mas não é mais suportável, não é mais admissível que o governo federal continue preservando as suas receitas, aumentando as contribuições que não são partilhadas, como todos nós sabemos, e atacando de forma permanente as receitas partilhadas, sobretudo as que têm origem no Fundo de Participação com o IPI e o Imposto de Renda. É claro que com esse modelo o país não poderá dar certo. Não há como se ter políticas públicas de qualidade com educação, saúde, sem que os estados possam preservar suas receitas. Somente a Paraíba, o estado que aqui represento com muita honra, perdeu o ano passado mais de 250 milhões de reais de suas receitas com essas desonerações. Eu fiz esse preâmbulo, e é um tema que eu vou levar, preâmbulo longo, diga-se de passagem, que vou levar também a um plenário, para chamar a atenção da importância do que propõe o senador José Agripino. A proposta do senador José Agripino protege o país de maiorias políticas eventuais. Porque todos nós sabemos que, através de requerimentos, nós podemos convocar
autoridades, quaisquer que sejam, do BNDES e qualquer outro órgão do governo. Mas estamos cansados de ver a maioria política do governo, de acordo com o sabor da circunstância, impedindo o chamamento de autoridades para prestar esclarecimentos públicos de interesse à sociedade brasileira. Portanto, o apelo que nós fazemos é para que a proposta do senador José Agripino, com a modificação sugerida pelo senador Aloysio Nunes, seja acolhida por esse Senado, para que nós possamos... Senador Pedro Táxi, por favor. Senador Cássio. Claro. Vossa Excelência tocou em um tema de suma importância, que é a feitura institucional. O Legislativo no Brasil, e esta Casa, principalmente o Senado, tem uma função de fiscalizar o Executivo. Isto não é exceção, isto tem que ser a regra. Apesar de vivermos um Executivo, não estou dizendo este governo, estou dizendo o Executivo como órgão do Estado, um Executivo um Executivo que é monárquico, imperial, cabe ao órgão legislativo, aliás, esta é uma de suas funções históricas, e este projeto de resolução do senador Agripino, por mais que ele seja singelo, ele traz no seu bojo, senador Agripino, a restauração da função do legislativo, que é efetivamente, senhor presidente, fiscalizar o gasto do dinheiro público. Esta é uma função, com a presença, sim, de servidores públicos que manipulam com recursos que são de todos nós. Parece uma coisa simples, mas não é simples. Ela está no bojo da restauração da função do Legislativo. Portanto, eu quero concordar inteiramente com o que o senador Cássio fez referência. Nós não podemos abrir mão desta função. Isso já está na Constituição, mas, infelizmente, no Brasil, tudo precisa ser bem escrito, tintim por tintim. E aí, o senador Agripino trouxe esse projeto. Quero, senhor presidente, abrir mão da minha fala, já com essa parte, me sentindo contemplado pelo que disse o senador Cássio. Instituição. Nós não estamos tratando de pessoas, mas de instituições. Agradeço, senador Pedro Táxi, a contribuição valiosa e encerro a minha participação apenas relembrando aquela expressão muito popular que no Brasil, muitas vezes, nós precisamos reafirmar que é cocada de coco de coqueiro. Cocada de coco de coqueiro. E é o que faz o senador José Agripino, numa terra de tão belas paisagens naturais e que também tem a visão clara do que é importante para o Brasil, não numa relação de oposição e governo, mas numa relação de instituições pelo bem do futuro do nosso país. Voto, portanto, antecipando minha posição, com a proposta acompanhando a modificação do senador Aloysio. Senador Ricardo Ferraz, como último orador para discutir a matéria. Senhor presidente, o propósito me parece, do senador José Agripino, institucionalizar a presença do presidente do BNDES, qualquer que seja ele. Conjunturalmente, o presidente é o professor Luciano Coutinho, um técnico de elevada reputação e credibilidade. Mas eu vou na direção daquilo que falou aqui o senador Cássio Cunha Lima. A presença institucional, periódica, permanente, nós fizemos o mesmo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Permanentemente, com um calendário pré-estabelecido, o ministro da Defesa e das Relações Exteriores se fazem presente à comissão para que eles possam apresentar as suas diretrizes para o ano que se inicia. E pode também fazer uma prestação de contas do ano que se encerrou. Dessa forma, o Senado da República evolui, avança, aperfeiçoa os seus instrumentos para monitorar as políticas que são hegemônicas do Poder Executivo, mas nem por isso nós precisamos estar ausente ou mesmo omisso. O BNDES é uma instituição fundada nos anos 50, pelo presidente Getúlio Vargas, com o propósito de ser uma grande ferramenta de política industrial para o nosso país. Tem e teve e continuará tendo um papel relevante
no processo de produção e construção de políticas para o nosso país. E nos últimos anos, ampliou muito o seu papel e a sua responsabilidade. Eu tomo aqui emprestado a fala do senador José Agripino. Nos últimos anos, o governo federal, portanto, o Tesouro Nacional, portanto, os contribuintes brasileiros transferiram para o BNDES 300 bilhões de reais para que recursos do contribuinte brasileiro, recursos do Tesouro Nacional, fossem aplicados em políticas públicas. Portanto, a iniciativa é absolutamente necessária e inadiável. Eu quero cumprimentar o senador Aloysio Nunes Ferreira pelo relato que fez e a iniciativa tempestiva do senador José Agripino, manifestando o meu voto favorável a essa iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente. Embora já tenhamos encerrado o período de discussões, os senadores Suplicy e Aécio Neves pediram para se inscreverem para rápidas manifestações. Com a palavra, senador Suplicy. Senador Vitão do Rego, queria apenas assinalar, o presidente Luciano Coutinho tem sempre se disposto a virá terça-feira que vem na Comissão de Assuntos Econômicos, mas eu acho muito positiva a iniciativa do senador José Agripino e também a proposta do senador Aloysio Nunes de termos aqui a presença regular a cada 6 meses, uma vez ao semestre. Está de ótimo tamanho e acredito que preenche inteiramente. Estou de acordo, vou votar a favor. Senador Aécio. Senhor presidente, realmente bastante breve a minha intervenção, mas eu não poderia deixar de registrar meus cumprimentos ao senador Agripino pela mais essa oportuna iniciativa relatada com a competência habitual do senador Aloysio Nunes, porque é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado, senhor presidente. E por algumas vezes já no plenário do Senado, em outras reuniões, eu tenho alertado para a situação, a relação existente hoje entre Tesouro e BNDES, que tem permitido ao BNDES executar quase que um orçamento paralelo, sem a participação e anuência do Congresso Nacional. Sabemos todos nós que os parlamentos existem em primeira instância fundamentalmente para aprovar o orçamento e acompanhar e fiscalizar a sua execução feita pelo Poder Executivo. No momento em que o Tesouro, capitalizando o BNDES, sem qualquer controle das ações do BNDES, como vem ocorrendo nos últimos 7, 8 anos, apenas para lembrar, o Tesouro capitalizou os bancos públicos até 2007, alguma coisa em torno de 14 bilhões de reais. De 2007 para cá, esse volume chega a cerca de 400 bilhões de reais. Nada mais natural, nada mais do que recuperar a posição e a prerrogativa do Congresso Nacional, nós podemos ter aqui, por parte do dirigente do BNDES, explicações e detalhamentos sobre a estratégia de investimentos do banco. Não se trata aqui de uma convocação individual daquele que circunstancialmente dirige o banco, mas, obviamente, uma convocação institucional. É, portanto, a oportunidade que nos dá o senador Agripino de o Congresso Nacional readquirir, retomar uma das suas principais prerrogativas, acompanhando e, quem sabe, sugerindo e aprimorando a política de investimentos ou de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Era apenas essa consideração, senhor presidente. Senador Álvaro Dias, senador Pedro Simão. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, oportuna a iniciativa do senador José Agripino e a solução do senador Aloysio Nunes em relação a comparecimento semestral também me parece ser adequada. É fundamental, nós estamos verificando que o BNDES foi aos poucos se transformando numa espécie de caixa preta. Temos tido dificuldades para obter informações, acesso a documentos sobre tudo. E fica visível o desvio de finalidade da instituição financeira. Nós chegamos a afirmar já que seria interessante, para que o governo adotasse uma postura de maior sinceridade, retirar o S da sigla, porque deixou de ser um banco social há muito tempo. Nós questionamos os empréstimos externos do BNDES,
ele tem sido transformado numa espécie de fábrica de superávit primário. O governo, com a sua contabilidade criativa, tem se utilizado do BNDES para dourar a pílula em relação ao superávit primário. Nós verificamos que os trabalhadores estão sendo sacrificados com a utilização dos seus recursos através do BNDES. A remuneração dos recursos do FGTS e do FAT via BNDES estão muito aquém da realidade econômica do país. Os trabalhadores são aqueles que recebem a menor remuneração pelo seu dinheiro, já que o BNDES pratica taxas privilegiadas de juros e lança mão substancialmente dos recursos do FGTS e do FAT. O Tesouro Nacional tem abastecido generosamente o BNDES. Nos últimos anos, mais de 400 bilhões de reais foram transferidos do Tesouro Nacional ao BNDES. Tudo isso recomenda fiscalização mais rigorosa e a presença aqui como rotina do presidente da instituição é essencial. Recentemente, adotou-se a estratégia dos empréstimos secretos, empréstimo sigiloso para Cuba e para Angola, empréstimos com a taxa de sigiloso. Isto é inusitado, porque haveria o BNDES de oferecer empréstimos sigilosamente, secretamente. Nós não sabemos qual o valor dos empréstimos oferecidos, nós não sabemos as taxas de juros, o tempo para o pagamento desses empréstimos, o objetivo do empréstimo, o que se fará com esses recursos, nada. Segredo absoluto. Portanto, são questões essenciais que devem preocupar, sim, o Parlamento brasileiro e, por isso, nós estamos louvando a iniciativa do senador Agrippino e votando favoravelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como relator, Aloysio. Ainda o Pedro vai falar. Eu ainda tenho senador Pedro Simão. Desculpe. Aí, Vossa Excelência. Não, ouço com o maior prazer o senador Pedro Simão. Eu posso falar? O senador eu não sabia que Vossa Excelência havia pedido a palavra. Eu pensei que a discussão já estivesse concluída, mas ouço Vossa Excelência, como sempre, com o maior prazer e o maior proveito. O assunto é palpitante, e aí o senador Inácio Arruda se tomou de ânimo também para falar. Ele vai... Se é uma das questões, senhor presidente, que eu sempre admirei no governo do PT, foi o ex-presidente do BNDE, o anterior e o atual. São os dois economistas, modéstia à parte, que estiveram com a oposição nas horas mais difíceis. Anos e anos, todos domingos, no final da tarde, a gente se reunia e lá estavam os dois, o Lessa e o Voio. Eu acho que o Lessa foi um grande companheiro e foi um bom presidente. Só que o Lessa, vamos dizer assim, está num ponto mais adiantado. Enquanto que o Coutinho já recuou ao nível do MDB. Quer dizer, o Lessa está muito adiantado para o PT de hoje, quer dizer, está muito à esquerda, assim, e o Coutinho está mais identificado com o PT. Acho que ninguém aqui tem o direito, e eu acho que não tenho dúvida que ninguém pensa nisso, de levantar qualquer tipo de dúvida com relação a qualquer um dos dois, na dignidade, na seriedade, na credibilidade, na competência e na capacidade. Agora, eu acho que o ilustre líder dos democratas está preenchendo um vazio que chega a ser ridículo da nossa parte. Nos Estados Unidos é normal. Todas as entidades essas prestam conta de vez em vez no Congresso Nacional. Isso é normal, é rotina. E eles prestam e vão com medo, porque o negócio lá é onde as coisas realmente aparecem. E para nós não. Por exemplo, esse empréstimo que o BNDE deu para o antigo açougue, que se transformou no maior frigorífico
o Friboi, que é Simas era um antigo açougue, que se transformou num maior frigorífico e depois comprou uma empreiteira, é um absurdo que não tem explicação. E, no entanto, ficou por isso mesmo. É uma discussão que é digna de ser analisada, é interessante, foi a compra da Sadia pelo Perdigão. 2 empresas monstro concorriam, resolveram sob o argumento de que, a nível exterior, as duas iam ser superadas, as duas unidas. Eu assisti casualmente a convocação que foi feita para o presidente e respeitei o argumento. É um argumento interessante de ser analisado, porque ele está demonstrando que as duas não tinham condições de fazer frente. Mas é algo que deve ser discutido com anterioridade aqui no Congresso Nacional. Então, eu acho que isso, Vossa Excelência foi muito competente, eu não digo muito sagaz, porque isso aqui nós devíamos ter feito há muitos anos. Isso aqui alguém já devia ter feito há muitos anos, mas antes tarde do que nunca. Acho que o próprio BNDE vai achar importante e acho que isso, eu não sei, mas a Petrobras tinha que ter um projeto mais ou menos semelhante a isso. A Petrobras também tinha que ver, de tanto em tanto tempo, ela tinha que vir aqui e prestar conta, explicação daquilo que ele fez. Obrigado. Eu acho hoje um dia importante porque é aquelas afirmações positivas do Senado e que era incompreensível que o Senado não tivesse. Eu felicito o autor, o relator, os 2 brilhantes como sempre, e dou com muita satisfação o meu voto favorável. Obrigado, Pedro Simontes. Senador Inácio Arruda. Senhor presidente, considero que a iniciativa é muito interessante e devemos discuti-la face não à realidade episódica que se possa querer levantar, porque o BNDES tem uma história, é um banco criado por Getúlio na década de 50, é um banco que cumpre um grande papel no nosso país, às vezes um papel às avessas, que já cumpriu em período recente da grande investidura neoliberal no Brasil, né, que gerou uma política grande de desmonte da economia nacional via privatizações, e o banco atuou como lastreador do processo de privatizações do Brasil. Então, acho que nós não vamos discutir essas coisas mais episódicas. Vamos discutir qual é a estratégia de um banco de desenvolvimento para o Brasil, para a nossa região, onde estamos inseridos. Nós fazemos parte aqui do Mercosul, nós fazemos parte da Unasul, nós temos que ter uma política para essa região. Este banco é muito importante para essa região. Então, nós vamos discutir essa estratégia. Acho que é esse o sentido que nós devemos dar à vinda do presidente do BNDES à Comissão de Assuntos Econômicos, de um patamar elevado. Porque senão nós vamos ficar discutindo episódios de hoje, de ontem, como é que foi. O papel do banco é estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Esse que é o problema central. Acho que é aqui que nós temos que atuar. Eu estou de acordo com o senador Simon, essas 2 figuras extraordinárias que ocuparam a presidência do banco recentemente. O Lessa, que é mais extrovertido, digamos assim, já vinha logo chutando a canela de um e de outro, já dizia logo a opinião dele antes de dizer a estratégia do banco. Ele avançava. Eu felicito o meu ilustre líder do PCdoB. A diferença que ele fez do Lessa com relação à realidade é que o Lessa é mais extrovertido. Eu não tinha dito a palavra certa. O Luciano é também um pensador, um homem da academia, conhecido por todos nós lá da sua atuação especialmente na Unicamp, o que ele tem defendido, a batalha que ele tem travado no Brasil, o que ele tem posto no papel. Também um homem avançado, um homem progressista. Então, acho que isso aí é uma coisa muito interessante. Então, acho que nós... Então, é exatamente isso. Nós não vamos fulanizar debate. Vamos discutir a estratégia do banco. É o papel do banco no projeto de desenvolvimento do Brasil. E ele teve papéis diferentes, em períodos diferentes. Qual é a diferença
que a gente pode anotar nos dias também atuais é que o banco passou a jogar um papel no processo de desenvolvimento do Brasil de um grande alavancador. Veja o caso dos investimentos na indústria naval brasileira que estava no chão, que tinha acabado. O papel do BNDES. Hoje, na retomada da malha ferroviária brasileira, o papel do BNDES. Empréstimos para a retomada do Programa de Mobilidade Urbana Brasileira, BNDES. Então, acho que a Embraer. Então, acho que tem um papel alavancador em questões centrais da economia brasileira. Ok. Acho que essa é uma questão que nós temos que frisar do papel que joga este banco na atualidade. E é forte, é muito forte. E acho que nós temos que trabalhar no sentido de ampliar a capacidade de planejamento e de projeto do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. E a eles estão associados outros bancos. Por exemplo, tem um outro banco de fomento do Nordeste. Tem um banco de fomento no Norte. O Centro-Oeste busca uma alternativa de ter o seu banco de desenvolvimento, ou não é? O Sul tem um banco regional de desenvolvimento lá no Rio Grande do Sul, que é um banco local. Alguns estados têm banco local, têm caixas locais, que a sua atuação gera impacto no seu estado, mas gera impacto também fora do seu estado, gera impacto na região. Então, acho que é importante a gente ter ideia dessas questões todas. O presidente do banco, inclusive, está subordinado a um ministro de Estado, que é convocado obrigatoriamente sempre que a gente desejar, mas acho que é de bom ouvido que a gente possa ter o presidente do banco aqui para discutirmos a estratégia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no nosso país, porque é muito importante para o Brasil, para clarear sempre mais aqui as nossas ideias sobre o que é o desenvolvimento da nossa nação. Acho que esse é o sentido do senador Agripino Maia, e é por isso que acho que é uma concordância geral em que a gente possa ter sempre aqui o presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, além do presidente do Banco Central e de outras agências. Futuramente a gente pode ampliar para outras agências de desenvolvimento. Senador Roberto Requião. Não. Na mesma linha do senador Inácio Arruda, nós temos que entender e influir na estratégia do banco. Nós não estamos com essa medida que veio, como diria o nosso senador Tax, no bojo do senador Agripino, revelar a nossa vocação de bancários, mas sim de administradores públicos. Eu acho isso muito interessante. E vejo que nós estamos avançando muito. Ontem nós votamos veto, e o Congresso mostrou responsabilidade. A presidente tinha razão e os vetos foram mantidos. Caíram 2 na Câmara, o Senado os sustentou. Eu acho isso muito bom e que daqui para frente seja a regra, aprovados ou derrubados quando necessário. Estamos avançando sem dúvida, mas precisamos avançar um pouco mais, presidente. Por exemplo, eu gostaria muito de votar os diretores da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que a presidenta indicou há meses e que nunca foram examinados pelo Congresso Nacional. Eu gostaria de votar e sabatinar da Agência Nacional do Petróleo. Então, as prerrogativas do Congresso estão engatinhando, mas nós estamos deixando de lado muitas coisas. Por que o Congresso está silente com a nomeação sem o seu exame dos diretores da ANTT e da Agência Nacional do Petróleo? E, ao mesmo tempo, nós queremos saber o que o BNDES está fazendo. Então, nós estamos vivendo contradições e temos que avançar nessas questões. A recuperação da votação do veto foi extraordinariamente interessante. E, sem sombra de dúvida, na linha do senador Pedro Tax, o meu voto será a favor do bojo do senador Agripino também. Senador Aloysio Nunes, por favor, para arrematar o seu relatório, para irmos a voto. Vou arrematar, senhor presidente, com a minha conclusão. Sobre a emenda, inclusive, sobre apresentada. A emenda, mas não me omitirei em elogiar tanto a extroversão do presidente Carlos Lessa quanto a sisudez do presidente
atual do BNDES, o presidente Coutinho, e a honradez e a competência de ambos. Agora, para o tema atual, o tema em questão, o meu voto, senhor presidente, acolhe em parte a proposta contida no substitutivo do senador Sérgio Souza, a redação que ele dá ao parágrafo 3º do artigo 99. Né? E o parágrafo 4º, que trata da periodicidade, eu diria nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O senador Agrippino, ao formular a sua proposta, teve como parâmetro a regra do comparecimento do presidente do Banco Central, que é trimestral, e que, cá entre nós, vem suscitando uma certa vulgarização. As reuniões com o presidente do Banco Central têm se esvaziado. Essa aqui é a realidade dos fatos, porque não há tempo suficiente para a maturação dos processos, da reflexão, né, de processos que se desenrolam no curto e no médio prazo. Então, fica aqui acolhida a preocupação de ambos os senadores, e eu daria ao parágrafo 4º do substitutivo a seguinte redação: a audiência de que trata o parágrafo 3º ocorrerá na última reunião ordinária de junho, conforme as competências estabelecidas pelo artigo 90 do Regimento Interno do Senado, reunião ordinária da Comissão de Assuntos Econômicos. Esta é uma subemenda do relator que estou apresentando à consideração do senhor. Senador Luiz, mas eu queria apenas te dizer, só para concluir, a parte do Vossa Excelência. Senador Luiz, é fato de que nós todos aqui não estamos discutindo o mérito. É extremamente meritoso este projeto de iniciativa do senador Agrippino. O único tema é com relação à quantidade de vezes. É somente isso. Eu acolhi em parte a preocupação de Vossa Excelência. E eu quero concordar com Vossa Excelência, de fato. Eu acho que, inclusive, o momento atual do Brasil, e as questões que estão sendo levantadas, talvez se justifique realmente 2 vezes concordar com Vossa Excelência. Muito obrigado, fico satisfeito com isso. Agora, presidente, eu não gostaria de encerrar antes de glosar o mote lançado aqui pelo senador Cássio Cunha Lima. Em primeiro lugar, em relação ao desarranjo institucional brasileiro. Eu diria balbúrdia institucional. Veja o que aconteceu, o que está prestes a acontecer. No dia 27 deste mês, a pauta do Congresso Nacional estará trancada e, portanto, não poderemos deliberar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa deliberação só poderá ocorrer no dia 17, uma vez que o presidente do Senado, com apoio dos líderes da situação e em desacordo com os partidos oposicionistas, retirou da pauta de ontem dois vetos, o aposto à medida provisória 610 e ao projeto que suprimia a multa sobre o FGTS, para remetê-los à sessão do dia 17. Acontece que o orçamento federal será remetido ao Congresso no dia 31. Então, o orçamento, que nos termos da Constituição deveria ser feito tendo como baliza a LDO, chegará aqui antes que o Congresso delibera sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, é uma bagunça completa. Em relação ao tema que Sua Excelência feriu com mais contundência, que é a rejeição do veto a respeito daquela dispositivo da lei que disciplina o Fundo de Participação dos Estados, concordo plenamente com Vossa Excelência e o número que ele traz em relação às perdas da Paraíba, do seu estado e do estado dele, são números alarmantes. 250 milhões para um estado do tamanho da Paraíba, com a receita da Paraíba, é realmente uma paulada. Sem falar da situação dos municípios que se degradam em função dessas desonerações. A presidente Dilma vetou alegando razões constitucionais, que não haveria amparo constitucional. Pois há remédio para isso, senhor presidente, o remédio está nas nossas mãos. O remédio está no item 11 desta sessão, que é exatamente uma emenda constitucional, ou várias emendas constitucionais que foram apresentadas com esse tema, e pedir que continue as barretadas com chapéu alheio. E eu estou acolhendo, já li o meu parecer, aquela apresentada pelo senador Aécio Neves, que de todas é a mais abrangente, porque ela prevê a compensação
das desonerações concedidas pela União aos demais entes federativos e também as compensações concedidas pelos estados às custas de receitas que não lhes pertencem. Então, feita a crítica, nós temos aqui o remédio. O remédio é o item 12 e eu aproveito para pedir preferência, o item 11, preferência para a deliberação sobre esse item. Muito obrigado. Senhor presidente, eu primeiro... Só para pedir a Vossa Excelência preferência ao item 27, okay. Que já se encontra aqui na pauta, tem inversão de pauta. Senhor presidente... Faremos. Eu vou... Deixa eu votar logo o item, por favor. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o item número 2 da pauta. Não havendo os senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado por unanimidade. O relatório passa a constituir parecer da comissão. A matéria vai à Comissão Especial da Reforma do Regimento Interno.